E você que chegou agora, seja bem-vindo ao programa Equilíbrio. Hoje nossos convidados são o casal de pastores, Wagner e Vanessa. Eles que têm uma história de vida linda e que hoje aconselham tantos casais que muitas vezes passam por situações iguais ou parecidas. Falamos no primeiro bloco um pouco sobre a história do Wagner e da Vanessa como casal. Nesse bloco vamos falar um pouco sobre como resolver os conflitos do relacionamento. Wagner e Vanessa, nós falávamos antes sobre a escassez financeira que vocês passaram no começo do relacionamento. Mas, além dessa escassez, vocês tiveram também um caso bem triste e bem doloroso, né, que foi a perda da filha de vocês. Vocês poderiam falar para nós um pouco sobre essa história? Sim, foi um momento muito difícil, né? Como seria, eu acredito, em qualquer família. Nós estávamos no início do casamento, já tínhamos o Davi com 2 anos, quando eu tive a gestação da Milena. Estávamos prontos a esperar ela, né? Praticamente 9 meses, tudo arrumado, tudo prontinho. E muito feliz em receber uma menininha na nossa família. E nós tivemos esse momento doloroso, a perca. Na verdade, ninguém está preparado para perder, né? Para entregar ninguém. E então, por mais que nós tínhamos muita fé, muitas pessoas ao nosso redor nos ajudando naquele momento, foi um momento difícil. Porque foi algo inexplicável, né? Quando você tem uma gestação difícil, complicada, é mais aceitável, né? E, no nosso caso, estava tudo bem, uma gestação tranquila, tudo. Realmente estávamos só esperando o nascimento dela. E no parto, nós tivemos essa notícia que ela tinha falecido. E não tivemos explicações médicas, né? O porquê, a causa. Então, foi complicado esse tempo, voltar para casa sem o bebê, falar com o irmãozinho que estava esperando. Mas nós tivemos muita ajuda, família, amigos, né? Nossa igreja, os pastores que nos acompanhavam naquele tempo. E muita fé e muito companheirismo um com o outro. Eu me lembro que o Wagner foi muito sensível nesse momento. E nós propôs até nós saímos da casa onde a gente morava, né? Ele falou: Vanessa, vamos se mudar, ir para outro lugar. E naquele momento foi uma visão assim, né? Um start dele para que me tirasse daquele ambiente onde estava, né, planejado, onde a gente visualizava já o crescimento da Milena ali. Então nós se mudamos. Mesmo eu, né, operada, ele, né, fez o que precisava ser feito naquele momento. E foi uma atitude muito genuína da parte dele, né, e parceira, né, dizendo: não, eu vou fazer o que eu puder para ajudar ela naquele momento. Então, um ou outro se ajudava, vamos dizer assim, né, quando um estava mais triste, o outro dava uma palavra de ânimo. E tivemos a fé do recomeço, né, sabendo que, por mais que os momentos difíceis cheguem, a gente sempre crê que o que a palavra de Deus fala. E o que a palavra de Deus fala é que Jesus estaria conosco em todos os dias. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias. Então, mesmo nesses momentos difíceis, ele esteve conosco e nos fortaleceu. Principalmente nos difíceis, né? A gente se sente mais fortalecido sabendo que ele está conosco. É verdade. Essas dificuldades que vocês passaram, hoje sendo pastores, líderes espirituais, de muitas pessoas, muitos casais, essas dificuldades fazem que vocês tenham uma experiência realmente para ajudar esses casais hoje. O que mais chega para vocês? Que tipo de problemas similares ao que vocês passaram? São problemas novos? O que esses casais procuram em vocês hoje? Então, eu tenho sempre falado isso daí. Eu acho que nós passamos em todos os estágios, né, para hoje nós poder aconselhar com propriedade, né? Porque às vezes a gente vai conversar com um casal, ele vem falar para a gente o problema que está passando e logo a gente assimila, a gente já passou. Eu já sei. Já passamos por esse momento, já temos essa experiência, né? Eu sempre tenho falado isso, né? Em todas as fases, hoje a gente aconselha muito casais, né? E
E a gente vê essa dificuldade de entender o momento, certo? Porque, às vezes, quando a gente está lá passando essas dificuldades, como nós estamos falando aí sobre os desafios do relacionamento, é nesse momento que você tem que ser bem centrado para entender que aquilo ali vai passar. Você não pode fazer daquilo ali um lugar, um ponto final do teu relacionamento, do teu casamento, da tua família, né? Porque se nós não enfrentarmos, então o que a gente percebe que os casais que não vêm conversar com a gente, eu acredito que eu passei por essa escola, nós passamos, né? Passamos por essa escola e hoje a gente pode falar com propriedade. Não, eu também passei, nós também passamos. E como que nós fizemos para vencer? Como que nós fizemos para chegarmos até aqui, hoje, praticamente 20 anos de casamento, né? 19 anos de casamento. Como que nós fizemos para chegar até aqui? E aí, eu sempre falo, não tem nada novo para nós. Em todas as fases do nosso casamento, nós tivemos desafio, problemas, e isso nos fortaleceu. E, geralmente, os problemas, Fábio, dos casais não muda, né? Geralmente são todos iguais, né? A falta de diálogo, a falta de incompreensão, ou a situação financeira, né? A parte sexual. Geralmente, quando um casal está com problema, não há nada novo que chega para nós, né? Porque geralmente são os mesmos problemas que afetam os casais. E será que, apesar desses problemas, Vanessa, a falta de maturidade desses casais, ela contribui com os divórcios? As pessoas imaturas acabam não procurando a ajuda correta de pessoas saudáveis ou corretas que possam ensinar. Essa imaturidade pode ser a causa também do divórcio? Com certeza. Eu sempre uso uma metáfora falando que você coloque todos os dias algo dentro de uma caixa. Vai colocando, vai colocando. Um dia ela não vai fechar. E esse é o grande problema dos relacionamentos hoje. Porque há essa falta de maturidade, de entender o tempo e sentar e resolver aquele problema. Se todos os dias você passar por cima daquele problema, daquela situação e não enfrentar, um dia você não vai mais ter lugar para colocar essa situação. Então, essa falta de maturidade de enfrentar esse problema, que às vezes é tão pequeno. Às vezes, uma simples conversa e também uma simples renúncia, né? Porque eu acredito que esse é o grande problema. Ninguém quer renunciar a algo para acertar, né? Isso. Você sabe, Fábio, que a maturidade não tem nada a ver com o tempo de casamento. Sim. Entende? A maturidade é uma coisa interior, porque eu já fui visitar casais, eu lembro de um casal que eu fui visitar, me chamaram lá na casa para conversar, porque iam separar. Mas é um casal que praticamente, eu não lembro bem a data, mas aproximadamente uns 30 anos de casamento, com filhos já casados. E eu cheguei naquela casa, e eu, pastor, tinha recém-casado, né? E eu cheguei lá, falei, não, vou lá, né? Me chamaram, eu vou lá. Eu fui lá e penso, tinha um estava no quarto, outro estava na sala, e quando eu entrei, já logo eu recebi a notícia, não, vamos separar. Ela tinha ido para o quarto arrumar a roupa. E aí eu falei, mas por quê? Vamos sentar, vamos conversar. Sentei com ele, conversei. Pastor, a minha mulher faz conta e não me conta. E aí os cobradores vêm cobrar aqui na minha casa. Ela sabe que eu não gosto, tenho vergonha disso. Eu falei, você já falou isso para ela? Já, quantas vezes? Né? Ouvi toda a lamúria ali, né? O desabafo dele, e chamei ela para conversar. Né? Chamei ela lá na sala, falei, vamos conversar. E aí ela falou a mesma coisa. Esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem não me compreende, né? E eu falei, depois que eles falaram, eu falei para eles, mas como? Não estou entendendo. Eu falei para eles, praticamente 30 anos de casamento, e até hoje vocês não se conhecem. Pastor, mas você já falou isso para ela, meu irmão? Já falou isso para ela que você não gosta? Já falei, cansei de falar. Aí ela falou, não, você nunca falou, você sempre brigou comigo. Né? Então você vê como o diálogo tem um momento certo e a hora certa. Justamente. E a maneira de falar. maneira. Né? Aí eu falei assim, não, você nunca falou, irmão. Na verdade, você sempre brigou. Mas você nunca sentou para conversar, olha, não faça isso. E às vezes numa conversa não vai resolver. Às vezes vai precisar 2, 3, Justamente. até a pessoa entender, mas conversa. Né? Então eu vejo que a maior dificuldade hoje ainda essa o barreira. diálogo. Né? O diálogo e o respeito e a empatia, de um se colocar no lugar do outro e tentar visualizar qual que é a visão
do companheiro, da companheira, né? O que ele está pensando, o que ela está pensando. Essa é a dificuldade dos casais, infelizmente. E por isso que muitos, né, acabam se divorciando por conta de... eu sempre falo assim, são as pequenas pedras que nós tropeçamos, e não nas montanhas. Então, é os detalhes que tem que ser consertado. E não é difícil. E, infelizmente, acontece os divórcios por conta de coisas mínimas. Verdade. Olha, não sai daí. No próximo bloco, nós vamos saber como esse casal incrível alcançou o equilíbrio dentro do relacionamento, apesar de algumas crises. Já já voltamos.